rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, a vida do pastor Adão, sua família e todo esse ministério lindo que é a Hope. Amém, meus irmãos? Me acompanha aqui minha esposa e parte dos meus filhos. Já são bastante, mas é só parte, viu, meus irmãos? Ainda falta um pouquinho ainda, pela misericórdia de Deus. É um prazer estar aqui, ouvindo mais uma vez pastor Adão, que é um homem de célebre inteligência, a mente de Cristo, uma mente renovada, ao qual eu tive a oportunidade de ser educado ministerialmente ali naquele tempo ali da Vila São Paulo, Belas Artes, Gaivota. Amém, meus irmãos? No livro de Gênesis, seu capítulo de número 26, glórias a Deus. O verso 1, o verso 2. Glórias a Deus. Você que encontrou pode dizer amém. De primeiro verso 1 e 2, que diz assim: e houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Eis que foi Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. Verso 2: e o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Verso último, número 12: então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano, diga no mesmo ano, 100 vezes, e o Senhor o abençoou. Amém, meus irmãos? Tome teu assento, glorificando a Deus e exaltando o seu santo nome. Amados, quero trazer para os irmãos, nesta noite, dentro da palavra que nós lemos, da história que não é desconhecida aos irmãos que estão aqui, nós somos cristãos. Abraão, Isaque e Jacó são palavras, são histórias contadas no nosso meio, que emocionam, aumentam a nossa fé e nos fortalece no nosso dia a dia. E eu queria trazer um tema sobre este assunto, que seria promessa de Deus não muda, ou Deus não muda a promessa. Amados, nós conhecemos a história de Abraão, que outrora o seu nome era Abrão, estava lá no Ur dos Caldeus, e Deus o chama dizendo: sai do meio da tua parentela, sai do meio desta terra e vá a um lugar aonde eu te mostrarei. Nós vamos entender que Abraão, ele já é rico. Abraão, ele já tem servos, já tem algumas riquezas, mas todavia Deus tem algo com Abraão, porque ele tem riquezas, tem servos, mas está no meio de uma família idólatra. Mas a sua esposa não pode gerar, ele não pode ter filhos. Então Abraão tem tudo, mas não tem filhos, pastor Adão. E Deus, ele vem agir no impossível. E se você quer saber aonde está a assinatura de Deus, a assinatura de Deus, ela está no impossível, naquilo que a terra não pode gerar para você, naquilo que o médico não pode fazer por você, naquilo que o advogado não pode fazer por você, naquilo que o homem colocou um ponto final dizendo: é impossível,
É a assinatura de Deus, porque Deus diz: é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou me manifestar. Aleluia, eita glória. E Deus chama Abrão, e no meio dessa trajetória, no meio desse percurso, Deus vai trocar o nome de Abrão para Abraão, pai de multidão, de nações. Uma pessoa que não pode gerar, agora Deus troca o nome dele para pai de multidões. Veja, Deus ele troca. Lá na frente, nós vamos ver o filho de Isaac, neto de Abraão, Deus trocando o nome também, trocando o nome de Jacó, suplantador, usurpador, para Israel, o vencedor de Deus. Mas por que Deus não muda o nome de Isaac? Deus não muda o nome de Isaac porque Isaac é promessa de Deus na vida de Abraão, na vida de Sara. E quando ele dá a notícia para Abraão dizendo: ano que vem tu segurarás em teus braços a promessa, Sara dá risada. E quando Sara vai dar risada atrás da cortina, o próprio Deus, os anjos que estão ali vão dizer assim: olha, tu verás, e todo aquele que ver a promessa sorrirá contigo o teu sorriso. Aleluia. O nome dele será Isaac, que significa sorriso. Mas o sorriso de Sara e o nome de Isaac, que significa sorriso, não é só um sorriso, é regozijo, é alegria em abundância. Ai, para. Porque o negócio é eu falar algo para você sentir alegria. Agora, o negócio aqui, o diferencial é Deus dizendo: tu vai ter motivo para sorrir. Tu vai ter motivo para sorrir. Era Deus dizendo para Sara: nas tempestades, nos tempos mais difíceis, nas noites mais escuras, tu vai olhar para Isaac e vai sorrir, dizendo: Deus reale. Tu vai passar na dificuldade, quando tu pensar em reclamar, tu vai olhar para Isaac e vai dizer: Deus cumpriu. E tu vai sorrir, tu vai se alegrar, e quem tiver contigo vai se alegrar também, vai sorrir também. E é por isso que Deus troca o nome de Abrão para Abraão, troca o nome de Jacó para Israel, mas de Isaac ele não muda, porque Isaac é promessa, e Deus não mexe em promessa. Promessa é promessa, e o que ele te prometeu vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir na tua vida. Passarão céus e terra, mas a sua palavra, essa não. E aí nós vamos ver Isaac, que recebeu do seu pai geneticamente uma herança de uma história, de um sofrimento, de uma primeira fome. Porque a terra ela vai passar por os períodos, e a fome é onde Deus age. Porque o homem pode ter tudo, mas a partir do momento que Deus tira o pão, o negócio estreita. Para Deus ter um tratado, refazer uma aliança com Israel, Deus levanta o profeta Elias, ele fala: não vai chover durante 3 anos e meio. Por que durante esse tempo? Porque durante esse tempo os estoques iam acabar, a despensa ia faltar. Aqueles que diziam: esse profeta aí não sabe o que está dizendo. Mas uma hora, se a terra não tem chuva, a terra não germina. E se a terra não germina, não tem pão. Se não tem pão,
não tem como matar a fome, não tem como os animais ficar vivos, não tem como as plantações gerar. Então Deus vai tratar com o povo. Assim é a primeira fome. E Abraão vai fazer algo, não vai consultar a Deus e vai descer ao Egito. Ele vai descer ao Egito, mas Deus não dá ordem para ele descer ao Egito. Ele descendo ao Egito, sem a ordem de Deus, ele vai trazer com ele consequências. Que consequências são essas, pastor? O retardo da promessa. Porque o que era para acontecer, talvez num tempo menor, vai se alongar, por consequência nossa. Às vezes nós damos passos sem consultar a Deus, descemos aonde não é para descer, entramos onde não é para entrar, nos assentamos onde não é para nos assentar. E aqui Deus não disse para Abraão descer para o Egito. Ele diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E quando ele chegou na terra que Deus mostrou, a Bíblia diz que havia fome, mas ele não soube esperar, ele não soube aguardar, ele tomou uma atitude, não perguntou para Deus e desceu ao Egito. Os irmãos sabem da consequência. A consequência é vir Agar, a consequência é vir Ismael. Mas a Bíblia diz que ainda que os homens tenham a promessa por tardia, Deus não a tardará. 2 Pedro 3:9. Ainda que o homem quer retardar a promessa, Deus não a retardará. Eu quero profetizar na tua vida. Eita glória, talvez tu tomou uma direção, tomou um caminho que não era para tomar, e deu uma tardada na promessa, mas Deus está entrando com a providência, dizendo: eu não tenho uma promessa por tardia, eu não tenho uma promessa por tardia, eu vou cumprir na tua vida a promessa. Isaac vai herdar geneticamente isso, pastor. E quando a fome chega nos tempos de Isaac, para que Deus o prove, para que Deus o fortaleça, para que Deus possa forjar quem Ele quer que seja forjado. É por isso que nós passamos por algumas situações, é por isso que nós passamos por alguns momentos que talvez nós não entendemos, mas é Deus nos mostrando em quem devemos confiar. Aleluia. É quando o recurso se acaba, é quando não temos mais contatos. Eita glória, aleluia. É aonde Deus se manifesta na nossa vida. Eu lembro de um texto, pastor Adão, que Jesus está pregando num deserto. Em volta dele 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, quase 20.000 pessoas. As horas é avançada e o lugar é deserto. E os discípulos chegam para ele e dizem assim: ó, despede o povo, porque é tarde e o lugar é deserto. É nessa hora que Deus se manifesta. Quando alguém olha para você e diz: é tarde para você, não dá mais para você, acabou o teu tempo, passou a sua vez, não dá mais, é tarde e o lugar é deserto. Tem gente que acredita na lei da única sorte. Quando ela chega e ela passa, não tem como mais voltar. Tem gente que acredita nisso, mas como nós somos cristãos, nós acreditamos em Cristo. Aleluia.
que até depois de 4 dias ele chega, eita, e manda tirar a tampa do sepulcro e dizendo: se está morto eu ressuscito, se está em decomposição eu faço o corpo voltar, se não tiver alma eu grito o nome dele, a alma volta, o corpo refaz, e ele sai para fora com vida. Como nós não acreditamos numa única sorte, porque a nossa sorte é Jesus Cristo. Aleluia. Deus forja Isaac. E quando a fome chega, Isaac pensa: eu vou descer para o Egito porque lá tem pão. Eu vou descer para o Egito porque lá tem alimento. É onde nós vemos que Deus se manifesta. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Tem momentos da nossa vida que é Deus que nos bloqueia. Nós estamos tão certos daquilo que nós estamos vendo, vivenciando. Nós estamos tão certos de algumas decisões. Nós estamos tão certos de algumas coisas que Deus, Ele chega e intervém. Que nem Paulo, quando ia descer nas suas viagens missionárias, Deus disse para ele: não desça. E ele diz: eu fui impedido pelo Espírito Santo. Eita glória, oh aleluia. Deus tem algo maior para a tua vida. Eita, Deus tem algo maior para a tua casa. Deus tem algo maior para a tua família. Eita glória. Deus, Ele não muda a promessa. Eita glória, Deus não muda a promessa. Não. O que Ele te prometeu vai se cumprir. Deus não muda a promessa. É dentro desse texto que eu quero parafrasear com os irmãos uma pequena trajetória da minha vida. O porquê Deus não muda promessas. No ano de 2002, mudei eu para Pedro de Toledo, de São Vicente para Pedro de Toledo. Tinha por volta dos meus 14 anos. Foi lá que eu olhei para minha esposa e a conheci. E aonde começou o primeiro passo. Aonde a minha avó, ela sempre dizia que morreu no final do ano passado, com 100 e poucos anos de idade, a Efigênia, crente até o tutano, profetizava sobre a minha vida, pastor Adão. Profetizou e eu fui batizado com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. Aleluia. E no meu crescimento ela sempre dizia: tu serás um pregador do Evangelho. Tu serás um pregador do Evangelho. Ao longo do tempo, eu me mudei para Pedro Toledo, 2002. Chegando lá, eu encontrei a minha esposa. Nós nos conhecemos, gostei dela. Foi um milagre ela gostar de mim, já era um preparo de Deus. Pensa que aqui está vestidinho, pastor, está bonitinho, está mais ou menos arrumado, mas foi porque Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Maior Ele fez na vida dela, porque assim como Ele abriu os olhos do cego Bartimeu, o dela Ele tampou, dizendo: você não vai poder ver não, filha. Tem coisa que Deus faz assim na nossa vida. E aos 17 anos de idade, nós estávamos segurando nosso primeiro filho no colo, o Carlos Júnior. Hoje, com seus 19 anos de idade, uma bênção, é o meu número 1. Ficou com a minha número 5. Eita glória. Estão tendo evento lá também, eles estão lá. E quando ele nasce, ela decide colocar o mesmo nome que eu, para homenagear, ver se pode, né? É loucura mesmo, né? E então, o menino, logo, ela falou que era um casal, que era uma menina. E esse sonho, essa alegria, essa vontade de ter uma menina e de fazer desta menina, com ela, os ensinamentos, tudo que ela aprendeu,
Ela, quer uma menina, quer uma menina. Eu falei assim, por que não uma menina? Tudo bem? E ela disse assim, vamos planejar uma menina? Eu falei, claro, por que não, né? E aí ela engravidou. Aí a expectativa era tanta que já deram o nome na gravidez, pastor. Carlinha. Olha as ideias. Eu falei, já tem um Carlos. Já tem um Carlos Júnior. Não estraga a menina não. Carlinha para cá, Carlinha para lá, Carlinha para cá. Só que Deus, meus irmãos, Ele não troca a sua posição. Deus é imutável. Ele não vai dividir nada com você. Ou você se doa por inteiro, ou você não se doa. Porque a palavra de Deus diz, ou seja quente, ou seja, porque o morno ele vu. Meu Deus. Começou uma divisão entre nós ali. Sabe por quê? Nós estávamos enaltecendo a menina. Idolatria. E Deus não vai dividir nada com ninguém. Se você trabalha e Deus te dá algo, você para de trabalhar, Deus vai arrancar isso de você para você voltar a trabalhar, para você voltar a fazer. Deus vai te poldar para que você dá mais fruto ainda. E aos 6 meses Deus tirou a minha menina. Deus tirou a nossa menina, nosso segundo filho. E foi uma tristeza. Mas nós temos que se encaixar no propósito de Deus, para que as promessas se cumpram na nossa vida. Aquele clima, aquela coisa. Logo na sequência, sem perca de tempo, mulher de fé, guerreira que ela é. Não desistiu, não falou, não, quero uma menina, quero uma menina, quero uma menina. Ela engravidou. E o meu filho mais velho disse assim, é um menino. E o nome dele vai ser Moisés. E Deus não me deu essa benção aí, o meu terceiro. Cheio de talento, canta, prega, cozinha, joga bola, pensa. Nasceu com tudo que o pai não tinha. Falei, meu Deus, ele é fiel. Tem que ver quando ele canta, ele me emociona quando ele canta. Certa vez eu na congregação, pastor, e eu montei um congresso, convidei os pregadores, os conjuntos, alinhamos. Só que naquele dia eu fui escalado para trabalhar. E o meu patrão fez de tudo para mim não chegar a tempo. Parecia que tinha algo que a gente sabe por detrás, aquela coisa que não é contra a carne e contra o sangue. Estava trabalhando ali no impedimento. Eu liguei para o meu segundo e falei assim, olha, dirige o culto, toca aí meu irmão, taca fogo, recebe os visitantes, os pregadores, vai ser bênção. Mas meu coração ficou contrito, meu coração ficou amargo. E quando eu cheguei em casa, para mais de 8 horas, não dava tempo de eu tomar banho, me trocar e chegar ao culto. Eu cheguei triste, cheguei cego, mudo e surdo. Entrei pelos portões de casa, não ouvi nada. Cheguei na área, não ouvi nada. Quando eu abri a porta da sala, não ouvi nada. Mas quando eu pisei do lado de dentro, a atmosfera estava diferente. A glória do Senhor estava tomada naquela casa. Tinha um peso sobre aquele lugar. E o Moisés estava de braço aberto, cantando na sala, dizendo que Deus ia mudar o meu destino, a minha história. E ele começou a cantar um louvor. E eu dobrei os meus joelhos naquela sala. Quando eu entrei, eu me deparei com Moisés assim, cantando, eu estou sentindo que está chegando uma novidade para a tua vida. É uma promessa antiga, desejada, esperada, tão sonhada. Eita glória!
Deus não muda a promessa. Deus não muda a promessa. Se você está aqui nessa noite, Isaac, não desça para o Egito, fique em Gerar, porque a tua semente vai germinar neste ano de sequidão 100 vezes mais. Vou dar uma adiantada. E aí, meus irmãos, você sabe como é que é, né? Crente não desiste fácil, não. Pode vir filisteu, jebuseus, gigante. Crente não desiste, não. Ela falou: eu ainda quero minha menina. Eu falei: filha, é fome na terra. Eu ainda quero minha menina. Nós estávamos numa casa de repouso. Uma missionária lá de São Paulo chegou para ela e disse assim: ó, tu vai ter uma joia preciosa que Deus vai dar para tu cuidar. Se Deus usa a boca do profeta, tudo que a gente tem que fazer é se calar. Mas quem está recebendo a profecia, meus irmãos, ela estava. E eu só: Senhor, tu está vendo? Olha como a irmã está se alegrando. É o quarto, pai. Tem certeza? E aí, meus irmãos, ela engravida a Ana Adriele. E quando ela nasce, uma joia para nós cuidarmos. Cega, surda, muda, retardo mental, atrofiadas de pernas e mãos, a sua coluna sem possibilidade de desenvolver. A minha filha era um feto, os olhos puisavam, era difícil de olhar. E os médicos dizem assim: ó, na situação que ela vive, são 5 anos apenas, o máximo que nós dá para ela, porque ela não se alimenta, ela vai viver de líquido, de sono, não tem como. Os braços eram virados para cima do peito, as pernas para cima do coxo. E eles dizem assim: você tem algum recurso financeiro, alguma coisa? A minha esposa disse para ele: nós temos um. Ele disse: qual? Ela disse: Deus. Porque se Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não muda a promessa. Deus não muda a promessa. Deus não muda a promessa. Nós fomos para casa e durante 3 anos e meio, quantos anos? Minha esposa consecutivamente não desistia. Aonde ela ia com aquele bebê conforto, que a minha filha só ficava num bebê conforto, não esboçava a reação de que estava com fome, que estava sentindo dor, não esboçava a reação. E aonde ela ia com aquele bebê conforto, ela deixava um sonzinho, aonde ela tocava um louvor da Gabriela Rocha. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. 3 anos e meio, ela ia para a cozinha e o sonzinho estava lá. Ó Deus, eu vim aqui. Eita glória. Só para te dizer que a minha esperança está. Eu não tenho nada além. 3 anos e meio, pastor. Ela ia para o quarto, o louvor estava lá. Ser tão impossível, parece que não dá.
Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Alguém disse assim: não adianta, não enxerga, não desenvolve. Os médicos deu 5 anos, não adianta mais. Mas ela estava com louvor lá adiante 3 anos e meio. Todo lugar que ela ia, o louvor estava lá, a fé estava lá, a promessa estava ainda de pé. Eu me mostrava forte, pastor Adão. Eu me mostrava forte para ajudar ela, mas por dentro a gente fica detonado. Eu queria me mostrar impotente, de pé, mas por dentro detonado. E um belo dia nós reunidos na sala, conversando sobre as coisas de Deus. Pastora Solange, pastor Rogério, só a família, e ela num bebê conforto. E de repente nós vimos que a nossa conversa começou a ser atingida. Por quê, pastor? Pelo um peso de glória. Nós vimos que a nossa conversa, do nada nós começamos a sentir vontade de chorar. A nossa pele começou a tremer. Por que está acontecendo isso? É porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E quando nós olhamos para o bebê conforto, a minha filha Ana Adriele, ela estava tirando os pés de cima do coxo. Eita glória, aleluia, eita glória. Ela tira o direito, ela tira o esquerdo, e de repente agora o bebê conforto começa a balançar, porque ela começa a levantar e abaixar a perna. Ei, Deus começa a realizar um milagre na nossa frente. As lágrimas começam a descer e a gente começa a recordar do dia da promessa, porque a promessa ela não muda, a promessa ela não muda. As mãos dela se abrem e ela começa a fazer o que os irmãos estavam vendo aqui. Ela começa a chacoalhar as mãos. Ela começa a chacoalhar as mãos. E nós já estávamos envoltos de uma glória. Ela mandou a baia. E para todos que pensavam que ela ia dizer mamãe e papai, Deus nos surpreende, porque durante 3 anos e meio que a minha esposa colocou aquele louvor para ela ouvir, nós não sabemos se foi no mesmo dia, não sabemos se foi depois de 1 ano, não sabemos se foi depois de 2, mas de uma coisa eu sei, que durante este percurso Deus realizou um milagre na vida da minha filha, destampou os ouvidos dela, curou a voz dela, e nesse percurso, naquele dia, naquela sala, ela abre a boca. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Fala para alguém e faz um milagre. Ó Deus, ela cantando: eu vim aqui só para te dizer, meus irmãos. Olha lá, pastor. Traz um milagre aqui, traz um milagre aqui. A promessa está de pé. A promessa está de pé.
A promessa está de pé. Ramando Kilibicalabaia. A promessa está de pé. 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 Ela mandará. É pra minha vida, é uma promessa antiga, esperava, desejada, não sonhada, está chegando uma novidade. Eu levo nos médicos, os médicos dizem assim: não pode falar, não pode ouvir. Quem explica? Quem explica? Os médicos até hoje dizem: ela não pode ficar de pé. Explique então. Quem é que explica? Eu vou dizer para você quem é que explica. O impossível do homem é a assinatura do possível de Deus. A promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Aleluia. Pastor Adão, Deus prometeu, disse: vai, é uma joia. E está aqui a Ana Adriele hoje. Deficiente visual, autista, retardo mental, usa fralda, tem 12 anos de idade, porque ela começou a desenvolver a partir dos 3 anos e meio, que era um bebê. E aí, pastor Carlos, o que você tem a dizer para mim? Olhe para cá, que aquele que começou a boa obra é fiel. É fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você vai preferir descer para o Egito ou esperar em Gerar? Porque só a palavra da terra já diz: Gerar. Se você espera em Gerar, ela gera. Se você espera em Gerar, ela gera. Se você espera em Gerar, Gerar gera. Espera no lugar da promessa, jovem. Espera no lugar da promessa, porque enquanto todos estão indo para a contramão e dizendo: é ano de sequidão, 100 vezes mais colherás tu no lugar que Deus te colocou. Verso 12 para nós terminarmos. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano, no mesmo, Abraão retardou, mas Isaque foi no mesmo, 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Aleluia. Foi encerrar. E aí ela disse: filho. Aí eu disse: filha, vamos parar por aqui. Aí eu disse assim: glória a Deus. Mas quem promete é Deus. Um dia eu chegando do serviço, como é seu nome, jovem? Aline. Um dia eu chegando do serviço, Aline, a minha esposa estava me esperando no portão, com o coque de lado, o avental desamarrado, um pano de prato aqui, pastor, andando para lá, andando para cá, o cachorro desesperado, o gato não sabia se entrava, se saía. Eu falei assim: meu Deus, quando eu olhei de longe, eu falei assim: Senhor, se for guerra, não permita que eu chegue não. Mas se a banda quiser vir já pode. Mas se não for, que eu me aproxime em paz. E eu fui chegando perto dela e disse assim: é em paz ou é em guerra?
Ela disse: em paz. Eu disse assim: o que está acontecendo? Que movimento é esse? Ela disse assim: amor, eu fiz um teste hoje. Eu falei: mas em qual empresa? Ela disse: não, amor, não é serviço não. Eu falei: ah, não, é o quê? Ela falou: eu fiz esse teste aqui de gravidez e deu 2 pauzinhos. E aí nasceu o número 5, a florzinha. Quem deu o nome foi o Moisés. Falou assim: ó, vai ser uma menina e vai se chamar Maria Flor. E assim foi, nós não precisou nem de ultrassom, porque quando Deus usa o profeta, está garantido. Nasceu a Maria Flor. É a segunda mãe lá de casa. Ela cuida de tudo e de todos. Tem 6 anos de idade hoje, pastor. E diz: eu vou ficar, não vou com vocês, porque tem congresso. E após o congresso, tem a festa de aniversário da minha amiga. Eu vou. Eu falei: aquela ali não tem como. Aí eu falei: filha, você toma cuidado, ajuda a mamãe. Você tem que ver, ela organiza as coisas lá em casa. Falei assim: ó, qualquer coisa diferente que você souber aí, dá um alô pro papai, que o papai vai ajudar. Ela: tá bom. Quando eu cheguei um dia em casa, meus irmãos, tá a florzinha assim, ó, no portão, ó. Gato, cachorro, um coelho que a florzinha trouxe para casa. Pensa, para que um coelho? A florzinha arrumou um coelho. E eu, quando eu cheguei, eu falei assim: filha, o que foi? Ela falou assim: pai. Aí eu falei: o que? Ela falou assim: a mãe está com um teste lá no banheiro. Eu falei assim: não. Ela falou: tá. Eu falei assim: não. Ela falou: tá, pai. Eu falei: e aí? Ela falou assim: tá com 2 pauzinhos. E ela disse: vai ser um irmãozinho. Eu falei: não vai ser não, filha. Eu já entrei chorando. Ela falou assim: vai ser um irmãozinho. Cadê o irmãozinho? Ele está lá. João Marcos. A rapa do tacho da promessa. Chorei quando eu soube da notícia, pastor Adão. Chorei quando eu entrei lá para falar com ela. Chorei no dia que ele nasceu. E choro até hoje quando eu chego em casa. Eu falo: meu filho. E essa é a promessa que Deus me fez. No ano de sequidão, tu colherás 100 vezes mais. Deus nunca deixou faltar para minha casa. Deus nunca deixou faltar para minha casa. Abre tua mão assim. Se você puder, pode, pastor. Se coloque sobre teus pés. Se a banda quiser cantando, fica à vontade. Não vai faltar para tua casa. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A tua descendência não mendigará. Na época da escassez, ela não mendigará o pão. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua casa, pela tua família. Quero orar por você que achou que a promessa passou. Quero orar por você que achou que a promessa não vai se cumprir mais. É tardia. Mas nós lemos aqui que ainda que o homem tenha por tardia a promessa, Deus não a tardará. Ela vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Tem um salmo, ou é o 90, ou é o 92, do seu verso 14, que diz: ainda na velhice darão frutos e serão viçosos. Darão frutos e serão viçosos. Sai do seu lugar, vem aqui. Tem promessa de Deus para a tua vida.
Tem promessa de Deus para a tua casa. Tem promessa de Deus para a tua família. Tem promessa de Deus para a tua geração, para o teu ministério. Elamando kiribicalabaia. Aleluia. Eita, tanto